Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante pra vocês, que é um vídeo sobre o dom de línguas, línguas dos anjos, dons do Espírito Santo, que é o dom de línguas, como eles falam. Ora machandaraba candarábia. Dex mind lox preomitara kita calamuratara. Tatu que tá, tatu e teca, tu e taca, tu e terra, aqui a tu e zara. Do que tera prominem que taia tu que tora prominaca, tu e teca mandarábia. Oro por toda a igreja, tempo. Halamashure canta bashure galalalai. Shamalagalashuga lalalalai. Shamalashulalalai. Shamalalalalai. Beleza? Tô aqui, ó, com Sharamanai, Sharamanai. Tô aqui pra vocês, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui na fonte, né? Onde que tá escrito que eu vou provar pra vocês que dom de línguas não existe. Isso é tudo mais uma falácia, isso é tudo uma mentira, isso é tudo invenção desse sistema religioso, né? Jesus nunca falou Sharamanai, os discípulos nunca falaram Sharamanai, Shurekanta, Shurekanta, Balalalai. Jesus nunca falou Sharamanai, Shurekanta, Shurekanta, Balalalai, Canta, Manto, Hancha, Hanha, Hanha, Shamanai, Shama. E hoje eu vou provar pra vocês aqui que Jesus nunca falou em línguas. Nunca, nem Paulo. Eu vou provar pra vocês. O que há hoje nesse sistema religioso é uma distorção, né, da palavra de Deus. Então, eles falam, não, Paulo falou sim, né? Ele falou sobre a língua dos anjos, né? Ele fala bastante, ele fala, ok. Eu vou explicar pra vocês hoje certinho nesse vídeo, beleza? E aí as pessoas ficam, não, que o fogo vai descer, o avivamento do Brasil, estamos vendo o avivamento, vamos orar pro avivamento. Nunca acontece. Esse avivamento nunca acontece. É só falam. Por quê? Porque não é verdadeiro, isso não existe. O sistema religioso é mentiroso. O que eles querem é o seu dinheiro. Essa é a verdade. O que eles querem, não importa, eles não têm piedade se você é pobre, mendigo, se você tem dinheiro, não tem. Eles não querem saber. Eles querem saber de dinheiro, entendeu? Eles falam, não, o fogo vai descer, o fogo do avivamento. Estou sentindo, irmãos, um fogo. Não sei dizer um fogo. Aleluia, um fogo que tá. Essa é a verdade, entendeu? Esse é o fogo que eles têm, tá? Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Essa aqui foi até uma encenação bem boa, né? Deu pra entender bastante onde tá o fogo, né? Então, galera, eu vou ler aqui pra vocês. Primeiro começa com Atos, né? Atos 2, né? Que é o famoso Pentecostes, né? Então, eu tô aqui com a Bíblia aberta, né? Eu vou ler aqui com vocês e acompanha comigo. Esse é o primeiro ato, né? O ato quando o Espírito Santo desceu, né? Não fala em Pentecostes, tem tanta música em Pentecostes. Sim, realmente desceu. Não estou falando que ele não desceu. Sim, nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu vou ler aqui pra vocês, né? Vamos acompanhar junto. Mas só que, a partir daí, tem uma distorção, que o sistema religioso hoje fala que veio como língua de fogo, só que tem uma distorção gigantesca nisso aí. Enfim, acompanhe comigo, eu vou ler para vocês. Para quem não sabe, galera, Atos dos Apóstolos foi escrito, né, por Lucas, né? Lucas era discípulo, né? Mas ele também não se considerava discípulo, apóstolo, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre apóstolo, né? Hoje o cara fala que é apóstolo, mas para você ser, só para resumir rapidão, para você ser apóstolo, você tem que ter visto a Cristo. Também eu vou fazer outro vídeo depois sobre isso, mas Pedro deixa bem claro isso, né? Como você poderia ser um apóstolo? E Lucas, ele foi um dos discípulos, mas ele não se considerava discípulo, né? Ele se considerava um evangelista, né? Ele não se considerava discípulo, mas enfim. Mas para ser apóstolo, você tem que ter visto a Cristo, você tem que ter participado da ressurreição, né? Ali. E eles participaram. O resto, pra cá, o Valdemir, a Agenor Duque, eles participaram do falso profeta, né? Que eles são. Eles participaram de outra ressurreição, né? De outro Deus. Então, galera, tá escrito aqui assim. E em completar-se o dia do Pentecostes, estavam todos juntos em um mesmo lugar. E veio de repente, do céu, um som como sendo
de um vento forte trazido e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram a eles distribuídas línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então, e apareceram a eles distribuídas línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E ficaram cheios todos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito dava para eles falarem. Vou ler novamente para vocês. E desceu, né, o Espírito Santo como língua de fogo, realmente, como língua de fogo, o Espírito Santo desceu, ok? Correto? Daí que está a distorção. E apareceram a eles distribuídas línguas, não é língua de fogo, é línguas, plural. Para quem fugiu da escola, não é língua de fogo, uma língua. Foi línguas, plural. Línguas é mais de uma língua, correto? Só para deixar claro para quem não entende. E apareceram a eles distribuídas línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, que estavam ali reunidos, né, no famoso Pentecostes. E ficaram cheios todos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito dava para eles falarem. Vou falar de novo para ficar implícito isso aqui, bem claro, né? Igual em inglês, clear. Ser bem clear. Depois que pousou o Espírito Santo sobre eles, em Pentecostes, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito dava para a eles falarem. Então, línguas, não língua, ok? Esse é um ponto. Vamos continuar. E estavam em Jerusalém, residindo judeus, homens piedosos de toda a nação debaixo do céu. Então, tinha pessoas de várias nacionalidades, correto? E vindo o som esse, reuniu-se a multidão e ficou confusa, porque ouviam cada um na própria língua falando eles. E ficaram espantados, e se admiravam, dizendo: Vede, não são todos estes os falantes galileus? Não são esses todos os falantes galileus? Tipo, como que eles estão falando em várias línguas? E como nós ouvimos cada qual na nossa própria língua em qual nascemos. Viu? Tinha muitas pessoas de várias nacionalidades juntas, certo? E eles estavam ali, cada um foram batizados com o Espírito Santo, né? Veio como fogo, né? Como língua de fogo, e cada um falava, foi dado o dom de línguas, languages, línguas, idiomas, não língua dos anjos. Foram batizados com língua de fogo, mas não o idioma do Espírito Santo, dos anjos. Enfim. E vindo o som, esse reuniu-se a multidão e ficou confusa, porque ouviam cada um na própria língua falando eles. E ficaram espantados e se admiravam, dizendo: Vede, não são todos esses os falantes galileus? Né? Se são galileus, como estão falando em outras línguas? Tipo assim. E como nós ouvimos como nós ouvimos cada qual na nossa própria língua em qual nascemos. Essas pessoas de outras nacionalidades, judeu, grego, e estavam ali ouvindo, tô ouvindo na minha língua que eu nasci. Qual língua você nasceu? Você fala português. Se você falar, eu tô ouvindo na língua que eu nasci, que é a língua que eu aprendi, não é a língua do Espírito Santo, né? Não é a língua dos anjos. É a língua que você nasceu. Isso as pessoas que estavam de fora estavam vendo, não é eles que estavam falando em línguas, ok? E como nós ouvimos cada qual na nossa própria língua em qual nascemos. Pardos, aí sim começa a falar as pessoas que estavam ali. Pardos e medos e alamitas e os que habitam a Mesopotâmia, Judéia e também Capadócia, Ponto e a Ásia, Frígia e também Panfilha,
Egito, ou Panfilha, Egito e as regiões da Líbia, e perto de Cirene, e os romanos residentes, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos os mesmos falando nas nossas línguas os grandes feitos de Deus. E todos ficaram espantados e estavam perplexos, um ao outro dizendo: que quer dizer isto? Mas outros, ridicularizando, diziam: de vinhos novos cheios estão. Então estavam bêbados, né? E então, aí já começam. Aqui já está muito claro, né? Eu coloquei para vocês aí, para ficar mais fácil o entendimento, né? Que eu tô lendo dessa Bíblia. Vocês podem pausar, quem quiser pausar. Vou colocar aqui um pouco para vocês entenderem, tá? Para vocês lerem também depois. A segunda parte agora, galera, é sobre depois, né? Que ele já explicou que era idiomas, né? Que as pessoas entendiam na sua própria língua que nasceram, né? Então não é língua dos anjos, língua de fogo, que nem eles falam, né? Não foi língua, foi línguas, plural, ok? Então aí depois uma outra evidência de que nem Paulo falava na língua dos anjos, que como eles falam, né? Que aqui em 1 Coríntios 13, logo no capítulo 1, ele fala que esse capítulo 13 é sobre o amor, né? Ele está fazendo comparações, né? Eu vou ler aqui para vocês. E ele fala assim: se nas línguas, e ainda, o caminho por excelência a vós mostro. Se nas línguas dos seres humanos eu falar e dos anjos, mas amor não tiver, tornei-me bronze que soa ao cimbalo que retine. Então já tá isso. Eu vou explicar para vocês, galera, porque se você vê num texto se, ainda que, ainda se, é uma condição. Ele explicou aqui que se nas línguas dos anjos, se nas línguas dos seres humanos eu falar e a dos anjos, mas amor não tiver, tornar-me-ei bronze. Ele falou que se, né? Ainda se ele falasse. Então quer dizer que ele não fala. E ele fala ainda que se ele falasse, e se ele falasse, e se ele falasse na língua dos anjos, e se ele falasse na língua dos homens, que são muitas, e se ele não tivesse amor, não serviria de nada praticamente. Então ele está fazendo uma comparação. Então aqui ele já deixa bem claro isso, que se ele falasse, né? Eu vou ler de novo para vocês. E ainda o caminho por excelência a vós mostro. Se nas línguas dos seres humanos eu falar e dos anjos, mas amor não tiver, tornei-me bronze que soa ou cimbalo, que retina. E se tiver profecia e não conhecer todos os mistérios e todo o conhecimento, e se tiver toda a fé a ponto de montes remover, mas amor não tiver, nada sou. Então ele tá fazendo comparações que, né? Enfim, mas no primeiro aí você já dá para entender que ele falou que se nas línguas dos seres humanos eu falar e dos anjos, mas amor não tiver, tornar-me-ei bronze que soa ou cimbalo que retine. Então ele já tá, é uma comparação, certo? Então ele já está especificando aqui que se eu ganhasse na Mega Sena, eu seria rico. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse estudado, isso é uma condição, se, né? Agora você fala, eu falo na língua dos anjos. Como eu falo na língua dos anjos e como eu falo na língua dos homens, é a mesma coisa, blá blá blá. Mas ele não falou, ele falou se é uma condição, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra parte, né, que é 1 Coríntios 14. Nós vamos ler o capítulo aqui. Não dá para ler tudo porque vai ficar muito grande o vídeo, mas eu peço que vocês sempre leiam. Eu pedi para vocês aqui, Atos 2, né, leia para entender o Pentecostes, né? Atos 2, ok? 1 Coríntios 13, né, o capítulo inteiro. Leia o capítulo inteiro, nós lemos do capítulo 13, né, no começo, nós lemos o 13:1, né? E agora nós vamos ler 1 Coríntios 14. Também leia todo o capítulo, ok? Ainda é o dom do Espírito Santo, né? Segui o amor e buscai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois o que fala em língua não a pessoas fala, mas a Deus, pois ninguém ouve,
mas em espírito entende. Fala mistérios, mas o que profetiza a pessoas fala edificação e exortação e consolo. O que fala em língua, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, mas o que profetiza edifica a igreja. E quero todos vós falarem em línguas. Que todos vós faleis em línguas. Mas principalmente que profetizeis. E maior o que profetiza do que o que fala em línguas, a menos que interprete, para que a igreja receba edificação. Tem que interpretar. Como que você vai interpretar? Canta decanta manto charamanai. Você não tem como, não tem tradução para isso. Isso não é língua. Se você pegar o contexto desde o primeiro de Atos, todo mundo eles já estavam vindo, eles falarem depois do batismo, né, com o Espírito Santo, falarem nas línguas que eles nasceram. Então já está explícito isso. E no 1 Coríntios 13, Paulo já fala o quê? Que ele, né, ele fala, se é uma condição, se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, se não é, eu falo, né? Se eu tenho um carro, não é que eu tenho um carro, se eu tenho um carro, eu dirijo por aí. Sim, se eu tenho um carro, se é uma condição, né? Eu falo a língua dos anjos, eu falo a língua dos homens. Ok, então isso aí e agora ele está explicando aqui que interprete. Você tem que interpretar o que você está falando. Então, por exemplo, se você for nos Estados Unidos, você tem que falar inglês. Então, por exemplo, antigamente não tinha língua. Como você é brasileiro, ou, sabe, o cara era judeu, né? O cara era vamos pôr judeu, hebreu, o que for. Ele vai para um outro lugar pregar, e aí ele vai na Espanha, na Itália. Como eles foram para a Itália. Como que ele vai pregar em italiano, sendo que ele fala grego? Então, tipo assim, Deus deu ali o dom de línguas para eles pregarem o evangelho em outras línguas, entendeu? Porque não tinha cursinho de idioma. Hoje você fala, né? Hoje você fala um outro idioma, você pode aprender. Antigamente não tinha como, e o evangelho tinha que ser pregado. Então as pessoas, ali teve uma intenção disso. As pessoas que receberam foram para poder levar a palavra de Deus para outros povos, né? Então, às vezes você chegar lá e falar, hello, how are you? Oh, so yeah, I'm good, so I'm fine. O que esse cara tá falando? Então, tipo, ele tava pregando ali, mas ele tinha que interpretar. Que nem ele tá falando aqui. Deixa eu ficar falando pra você que nem eu também nem sei. Tô falando aqui, hello, yes, come on, no. I was thinking about it, but, e eu não sei o que eu tô falando. E aí, nem vai me edificar e nem vai edificar a igreja, tá falando? Então, por que você vai ficar falando lá, sendo que você nem sabe o que você tá falando? Então, interprete, é isso que ele tá querendo dizer. E maior o que profetiza do que o que fala em línguas, a menos que interprete, para que a igreja receba edificação. A igreja somos nós, né? Já falei, a igreja não é o barraco de madeira, não é o tijolo lá. A edificação da igreja são as pessoas, né? Porque você edifica as pessoas interpretando, né? Então, você interprete o que você está falando, né? E você edifique as pessoas, ok? E agora, irmãos, se eu vier a vós falando em línguas, o que a vós aproveitaria se eu não a vos falar, ou em revelação, ou em conhecimento, ou em profecia, ou ensinamento? Igualmente as coisas inanimadas, dando som, seja a flauta, seja a citara, se distinção nos tons não der, como será conhecido o que é tocado na flauta, o que é tocado na citara? Então, tipo assim, no próprio som já tem distinção. Se você tocar um instrumento, você identifica que som é aquele. É um violão, uma guitarra, um baixo, uma bateria. Tô falando, trazendo para os dias de hoje, né? Então, ele tá falando aqui isso, né? Que já tem diferença no som, ainda mais na língua. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, mediante a língua, se não derdes palavra inteligível, aqui ó, já matou aqui, outra vez. Ele já explicou aqui, aqui já podia terminar, né? Mas aqui já matou toda a nossa dúvida, toda a sua dúvida.
e toda essa mistificação, essa mentira sobre o Charamanai, né? Então vou ler de novo para vocês. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Quem se preparará para a batalha? Porque tinha um toque para se preparar para a batalha. Se tocar errado, né? Ok. Então dizer que tem que ter uma coerência, né? Tem que ter um som claro, né? Uma coisa clara, né? Assim também vós, mediante a língua, se não derdes palavra inteligível, se não derdes palavras inteligível, como será conhecido o que é falado? Pois estareis para o ar falando. Então tá falando, falei, so I live here in California, in Brazil, in Manaus, in São Paulo, in Rio, and I'm looking for something here, and especially when I was young, blá 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 blá. E você fala, e eu também não sei, eu só estou falando aqui em macarrão, inglês, macaco, mato, hello, how are you, como estás? Charamanai, Shurekanta, Lavalai, Balalai. Você não vai entender o que eu tô falando. Então, tá específico aqui e explícito. Tanto se acontecer, gêneros de vozes existem. É possível. O mundo e nada sem voz. Se, portanto, não souber o sentido da voz, serei ao que fala um bárbaro, e o que fala para mim um bárbaro. Assim, o bárbaro seria como estrangeiro. Já tá falando aqui de língua, estrangeiro. Eu vou colocar aqui para vocês. Assim também vós, visto que sois zelosos de espírito, para a edificação da igreja, buscai para que tenhais em abundância. Portanto, o que fala em língua, ore para que interprete. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente está infrutífera. O que, portanto, orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com a mente. Do contrário, se bendisseres em espírito o que ocupa o lugar do indouto, como dirá o amém à vista de a tua ação de graças? Porque o que dizes não sabe ele, pois tu por um lado bem dá graças, mas o outro não é edificado, dou graças a Deus. Mas do que todos vós em línguas falo, mas em igreja quero 5 palavras com a minha mente falar, para que também outros eu instrua, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos nos modos de pensar, mas na malícia sede crianças, e no modo de pensar sede maduros. Em a lei está escrito, por pessoas de línguas estranhas e por lábios de outros falarei ao povo. Este e ninguém assim ouvirão a mim, diz o Senhor. Vou deixar aqui para vocês, espero que tenha esclarecido para vocês, mas aqui se você ler o 14, é grande, mas eu li aqui, né, eu dei uma resumida, mas, não dei uma resumida, eu dei uma lida, mas leia ele todo e vocês vão entender que realmente já está explícito aqui que ele fala que ele prefere falar 5 palavras do que ele falar 10.000 e não saber o que está falando. Então ele deixa várias comparações que quando você falar você tem que entender. Então deixa claro que é idioma, né, que eles receberam dons para falar outros idiomas e não para falar a língua dos anjos, como dizem por aí. Esse charamaná, isso aí é falar, isso aí é conversa para boi dormir, entendeu? Isso aí é conversa de falso profeta, isso aí é o sistema religioso que está hoje. A partir do momento que saiu da sã doutrina, como eu sempre costumo dizer, quando saiu da sã doutrina, já não é mais do mesmo evangelho, já está distorcido. Ah, mas hoje tem igrejas, eu vou na igreja. Hoje você, como eu já falei, se você vai nesse sistema religioso, infelizmente você não está correto, porque você não lê a Bíblia. Então, se você tem que ler a Bíblia, se você não lê a palavra de Deus, como que você vai ser liberto? Como você vai ser salvo? Como você vai comparar com o que aquele cara está falando lá para você, que você nem sabe quem é? Então, galera, está bem claro aqui para vocês, espero que eu tenha deixado claro, né? Se tiver alguma dúvida, você acha que não é, você deixa no comentário, né? E
o que vocês acham. Vocês acham que é certo o Xaramanai, que eu tô errado, depois de ler aqui. E eu peço que vocês leiam também, né? Vocês leiam na tua casa, onde vocês estiverem. Peguem a Bíblia, leiam, como eu falei, Atos 2, Coríntios 13, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14. Você vai entender tudo isso aqui que eu falei para vocês. E está bem claro que é idiomas e não Xaramanai. Então, se você está numa igreja que fala o Xaramanai, infelizmente você está sendo enganado. Porque isso aí não é o espírito do verdadeiro Messias, né? Do verdadeiro Deus. Então, galera, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que só vocês pensem, né? Fora da caixinha do sistema religioso. E também, galera, se tiver alguma dúvida, como eu falei, deixa aí nos comentários, pode me perguntar. Eu peço encarecidamente que você leia o capítulo inteiro de tudo que eu falei. Deixa aí pra vocês, quem quiser também quiser passar, ou ler na sua própria Bíblia, que essa aqui eu tirei da grego, né? Do grego português. Se vocês quiserem acompanhar, né, no que eu expliquei aqui, vocês podem dar uma lida. Quem quiser dar um pause, quem não quiser pode passar, eu acompanhar na sua Bíblia mesmo. E, cara, eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Hoje eu tô aqui de pastor aqui. Eu tô de pastor. Começo desmistificando os falsos profetas aqui, ó. Amém, irmão? Já tinha até preparado pra vocês aqui o dízimo. Tem um dízimo aqui. E é isso, galera. Vamos continuar aqui, ó. No foguinho. Contra esses falsos profetas, beleza? Quem não se inscreveu, já se inscreva. Deixa um joinha, curte o canal. Siga aí, curte, comenta, compartilha. Se inscreva aí, clica no sininho para acompanhar as novidades quando sair. Eu vou fazer agora uma série de vídeos sobre isso, né? Também sobre o final dos tempos e tal. Eu queria agradecer vocês aí por estarem aí, sempre estar envolvido no canal, sempre dando aquela força. Beleza, galera? Muito obrigado mesmo. E vamos continuar aí sempre contra o sistema religioso podre e corrupto aí, beleza, galera? E é nóis, tamo junto e obrigado.